Olá, muito bom dia para você, uma excelente semana. Essa edição do Record News Rural está começando agora, fique com a gente. Depois de mais de 25 anos de negociação, a União Europeia aprovou o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, formando o maior bloco comercial do mundo, estimado em mais de 700 milhões de consumidores. O tratado deve ser assinado no Paraguai ainda esta semana, mas não deverá entrar em vigor imediatamente. Ainda nesta edição, você vai acompanhar a análise do pesquisador do FGV Agro, Felipe Serigati, sobre a conclusão e o andamento desse acordo. O agronegócio brasileiro fechou 2025 com recorde nas exportações. O setor representou quase a metade das vendas totais do Brasil para o exterior. As exportações totalizaram 169,2 bilhões de dólares em 2025. O que representa um aumento de 3% em relação aos valores registrados em 2024. Este número corresponde a 48,5% de todo o valor exportado pelo Brasil no ano passado. O resultado foi impulsionado pelo aumento de 3,6% no volume de produtos enviados ao exterior. No mesmo período, as importações de produtos agropecuários somaram 20,2 bilhões de dólares. Um aumento de 4,4% em relação a 2024, gerando um saldo positivo na balança comercial de 149,07 bilhões de dólares. Os três principais compradores dos produtos brasileiros foram a China, com 55,3 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Entre os principais produtos da pauta exportadora, a soja manteve-se na liderança como principal item, gerando uma receita de 43 bilhões e meio de dólares, com um volume embarcado recorde de 108,2 milhões de toneladas, um aumento de 9,5%. A carne bovina também registrou recorde, com receitas de 17,9 bilhões de dólares e um incremento de 20,4% no volume. Em 2025 foram abertos 11 mercados para a carne bovina brasileira. Desde 2023, o agronegócio brasileiro alcançou a marca de 525 novos mercados. Rio Verde é uma das principais cidades do estado de Goiás e registra o segundo maior PIB do estado, só perdendo para a capital. E o crescimento do município se deve principalmente à força do agronegócio. O agronegócio é o carro-chefe da economia de Rio Verde. A produção de grãos, a pecuária intensiva e a presença de agroindústrias impulsionam os negócios na cidade, que hoje está entre as maiores economias do estado. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o PIB de Goiás, o Produto Interno Bruto, é de mais de 336 bilhões de reais, o que deixa o estado entre os 10 maiores do país e o segundo maior do Centro-Oeste. A capital Goiânia lidera o ranking das maiores economias goianas, com PIB de quase 76 bilhões de reais. Mas em segundo lugar, aparece Rio Verde, desbancando cidades da região metropolitana, como a Aparecida de Goiânia. O PIB de Rio Verde é de cerca de 22 bilhões de reais. Número relevante para uma cidade com população estimada em apenas 240 mil habitantes. Mas o município não para de crescer. Rio Verde é a maior produtora de soja de Goiás, a segunda maior produtora de grãos do país e a quarta maior exportadora nacional de grãos. É daí que vem boa parte da riqueza da cidade. Nós estamos industrializando mais. Várias indústrias estão vindo para cá, transformando a matéria-prima do agro em produto final. Outra coisa importante também é que essas indústrias atraem mão de obra mais qualificada com melhores salários. Eles exigem também melhores prestadores de serviço. O Enio também é produtor rural. Em sociedade, ele tem 2 propriedades em Rio Verde, onde cultiva grãos. Ele explica que plantar em uma cidade rica traz benefícios também para o produtor rural. A grande vantagem é o seguinte: você tem várias prestações de serviço ágeis e eficientes, porque a concorrência é muito alta. Então, quando você precisa de um serviço de qualidade, você encontra. De modo geral, a força do agro impulsiona o crescimento da economia goiana e brasileira. Em 2025, Goiás registrou aumento de 7,7% do PIB,
números acima da média nacional, com destaque justamente para a agropecuária, que avançou 16,8%, segundo dados consolidados pelo setor. Já o valor bruto da produção atingiu mais de 120 bilhões de reais, o equivalente a 8,6% do valor bruto da produção nacional, puxado principalmente por soja, bovinocultura, milho e cana-de-açúcar, que são culturas e cadeias produtivas fortemente concentradas em cidades do interior do estado, como Rio Verde, na região sudoeste. O reflexo do crescimento econômico também aparece no mercado de trabalho. Entre janeiro e setembro de 2025, Goiás registrou quase 80 mil novos empregos formais, sendo mais de 10 mil apenas na agropecuária, o que demonstra a capacidade do setor de sustentar renda e ocupação, mesmo em um ambiente econômico adverso. O poder público tem investido nesses cursos, né, Sistema S, para melhorar, né, a qualificação de todos aqui em Rio Verde. É muito importante a gente ressaltar que o agro é a base disso tudo, mas não é só o agro que importa, né? Para Rio Verde continuar crescendo, a gente precisa de um agro forte, de uma indústria forte, de um comércio forte, de uma prestação de serviço forte. É todos contribuindo para essa cidade crescer. Os negócios com a laranja estão em ritmo lento neste começo de ano. Tanto no mercado de mesa quanto no segmento industrial, o cenário é de ritmo lento nas compras de novos lotes da fruta. Algumas indústrias já começaram a reduzir ou até mesmo finalizar as atividades de moagem. Quanto aos preços no mercado de mesa, dados do CPEA mostram reação. Na indústria, as bases de preços ainda são as mesmas estabelecidas no final de 2025. No campo, os produtores têm relatado preocupação com o clima, especialmente após os dias bastante quentes e com chuvas limitadas no final de 2025. Nesse início de 2026, as temperaturas voltaram a ficar mais amenas, mas as lavouras seguem necessitando de chuvas para o desenvolvimento dos frutos da safra 2026-2027. E em meio a muitos recordes, as exportações brasileiras de tilápia tiveram queda em 2025. O recuo passou dos 8%. Pesquisadores do CPEA indicam que a diminuição das vendas externas no ano passado está atrelada sobretudo às taxações impostas pelos Estados Unidos, que é um importante destino da tilápia nacional. De janeiro a dezembro, as exportações somaram 15 mil toneladas, volume 8,5% menor que o embarcado em 2024. A receita teve retração de 4% no comparativo anual. O Centro de Pesquisa ressalta ainda que a abertura do mercado brasileiro para a tilápia do Vietnã gerou preocupação sobre a qualidade sanitária e a competitividade do pescado nacional. É tempo de Piracema, época em que os peixes sobem os rios para a desova. O movimento é um verdadeiro espetáculo da natureza. Esse período é para proteger os peixes nativos que fazem a desova nas cabeceiras das bacias hidrográficas em São Paulo. A pesca predatória fica proibida e isso contribuiu para a preservação das espécies durante a fase produtiva. Um dos locais onde esse espetáculo acontece é na Cachoeira das Emas, distrito de Pirassununga, no interior paulista. Durante a Piracema fica proibido capturar, transportar e armazenar espécies nativas. Só é permitido capturar espécies que vieram de outras bacias hidrográficas do Brasil ou de outros países. Entre as espécies não nativas encontradas nos rios do estado de São Paulo estão o porquinho, o tucunaré e o pirarucu, todos da bacia amazônica. A Piracema vai até o dia 28 de fevereiro. Vamos ver como fica o tempo agora para todo o Brasil nesta segunda-feira. A segunda será marcada pelo afastamento do ciclone extratropical para o oceano, além da presença de calor e umidade na atmosfera, que segue favorecendo pancadas de chuva em algumas áreas do país. No sul, madrugada e manhã com chuva fraca no interior do Paraná, além de áreas do sul, sudeste e litoral gaúcho. Ao longo do dia, as pancadas ganham força no Paraná, com chuva moderada a forte em grande parte do estado. Já em Santa Catarina, a chuva ocorre de maneira mais fraca no litoral, além de áreas na faixa litorânea do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre. E à noite, as instabilidades perdem força, mas ainda há chance de chuva isolada. Na região sudeste, chuva fraca e localizada desde cedo, no noroeste de Minas, enquanto o restante da região começa o dia com tempo mais firme. Até o fim da manhã, as instabilidades ganham força no oeste de São Paulo.
E à tarde, chove de maneira moderada a forte no oeste e sul paulista, principalmente em áreas que fazem divisa com o Paraná, devido à aproximação de uma frente fria. Em Minas, a chuva se espalha pela metade norte, e no Espírito Santo e no Rio, a chuva é mais fraca e localizada. Madrugada com pancadas isoladas no norte e interior de Mato Grosso do Sul e Goiás, além do noroeste, interior e sudeste de Mato Grosso. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades se espalham e ganham força pela região, e há risco de temporais em algumas áreas. No Nordeste, pancadas desde cedo no interior do Maranhão e do Piauí, além do litoral da Bahia. Ao longo do dia, a chuva aumenta no oeste e sul baiano e deve ocorrer de forma mais moderada. Chove também no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, oeste da Paraíba e norte do Piauí, enquanto no restante da região, o tempo fica mais firme e o calor predomina. E no norte, chuva forte desde a madrugada no Amazonas, Roraima, Acre, oeste do Pará e Tocantins. Ao longo da manhã, as instabilidades se intensificam e se espalham mais. À tarde, a chuva também ganha força em Rondônia e no Amapá, com risco de temporais em alguns pontos. Enquanto no nordeste do Pará, o tempo deve seguir mais aberto, com o sol aparecendo mais. E em relação às temperaturas para este início de semana, máximas de 27 graus em Campo Grande, 29 em Porto Alegre, Belo Horizonte e em Palmas, 35 em São Paulo e até 40 graus no Rio. Goiás é responsável por mais de 1/3 de todo o tomate produzido no país, você sabia? A produção do estado abastece outras regiões e também é exportada para outros países. 2025 foi desafiador para os produtores rurais que trabalham com tomate. É que o ano foi marcado de altos e baixos. Teve época de muita oferta desse fruto e o preço despencou. E agora que voltou a compensar trabalhar com a produção de tomate em Goiás. O mercado ele tá meio oscilando, sabe? Há uns 2 meses atrás estava um preço muito baixo, agora a gente está adquirindo um preço melhor. Porém, a produtividade a gente tem que tentar fazer ela da melhor forma possível, né? Fazer uma produção boa para adquirir um preço melhor. O Augusto nasceu praticamente na lavoura de tomate e desde que entende por gente, trabalha com o pai. Neste ano, eles cultivaram 30 mil hectares da variedade Saladete, que é esse tomate de mesa mais comprido. Nesta área aqui foram plantados 10 mil hectares. A produção média está excelente. Segundo o Augusto, a produtividade está girando em 400 caixas de 25 quilos a cada 1.000 pés. Isso significa que estão colhendo em torno de 10 mil quilos de tomate a cada 1.000 tomateiros. Já o valor de venda aqui na roça está em torno de R$100 a caixa, representando R$ 4,34 o quilo. Me explica uma coisa, por que é mais difícil produzir o tomate na época da chuva? É por causa da bactéria, né? Chove demais, aí às vezes a gente tem que fazer um manejo diferente para conseguir a planta absorver a adubação que a gente faz, colocando esse plástico, né? Porque senão luxivia demais, a terra suga demais e não consegue fazer uma produção boa. Quais são as pragas aí que atacam mais o tomate? A gente está com um problema de vírus, né? Tem a virose que ela é causada pela mosca branca, que ela é muito vista na soja. E tem um clean vírus agora, que é um vírus novo que apareceu e agora que a gente ainda não tem um controle dele para combater, que ele é através do trips, do insetinho trips, que é... Então o inseto vem em cima na planta? Sim. Chupa a planta? Chupa a planta e ela... Aí o que acontece com a virose? As frutas? Ela não consegue desenvolver como um pé normal, né? Mas o produtor faz de tudo para não ter prejuízo na lavoura. Os tomates daqui vão para o mercado do produtor de Anápolis, Ceasa de Goiás, Brasília e até para regiões norte e nordeste do país. Meu pai fica mais na comercialização lá no Ceasa. E ele vende também para o pessoal que manda para fora, para o Pará, Mato Grosso, né? E essa parceria nossa aí, graças a Deus, tem bastante tempo já. A tomaticultura goiana vem crescendo ano após ano. Isso é o que mostra uma pesquisa da CEAPA de Goiás. Para se ter uma ideia, em 2015 foram plantados 10 mil hectares em todo o estado. Já em 2024, 15.700 hectares. Isso significa um aumento de quase 57% na área cultivada.
De acordo com a estatística, na produção, o aumento foi de 66,4%, saindo de 879.600 toneladas em 2015 para 1.400.000 toneladas produzidas em 2024. Além disso, o estado possui o maior rendimento médio das lavouras, 93 toneladas e 400 quilos por hectare, desempenho de 23,5% superior à média nacional. Dessa forma, Goiás responde por mais de um terço da produção brasileira de tomate. No cenário internacional, em 2024, as exportações brasileiras do fruto atingiram o melhor desempenho desde 2018. Para Goiás, o produto com a maior relevância é o suco de tomate. Em 2022, o estado iniciou as exportações com envio de quase 378 toneladas e o faturamento de 339 mil dólares para 6 países. Atualmente, 1.500 toneladas do tomate goiano e derivados são enviados para 7 destinos. Dentre eles, destacam-se o Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Apesar dos altos e baixos, o Augusto continua otimista para 2026 e já está tudo planejado para produzir o ano todo. Mesmo com as chuvas, os tomateiros estão bonitos e produzindo plenamente. A expectativa é que a gente faça uma produção boa para ter uma qualidade de fruto melhor e possa adquirir um preço melhor, né? A União Europeia aprovou e formalizou o acordo de livre comércio com o Mercosul, formando o maior bloco comercial do mundo, estimado em mais de 700 milhões de consumidores. O agronegócio brasileiro está no centro desse acordo. Para analisar os benefícios e os desafios dessa nova medida, a gente conversa agora com Felipe Serigati, pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Ingrid, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Bom, e com uma boa notícia, né? A gente teve ali no amanhecer da sexta-feira essa notícia do acordo aprovado, por enquanto não assinado. A gente vai falar dessa diferença, né? Mas quais são os principais benefícios desse acordo para o agro brasileiro? Como é que o agro brasileiro se beneficia? Então vamos lá, acho que tem benefícios aqui de duas naturezas distintas, né? Uma parte é o volume. Então, olha, agora produtos brasileiros conseguem acessar o mercado da União Europeia com maior facilidade ou pelo menos com menor dificuldade. Tá? No entanto, no final das contas, nesse processo de negociação, o volume adicional de produto brasileiro não é tão grande assim, tá? Quer dizer, para o exportador ali de forma individual é interessante. Se a gente for olhar para o volume total que o Universo Agro exporta, ok, o adicional não é tão grande assim, tá? Na mesma sexta-feira que foi anunciado o acordo, né, da Mercosul-União Europeia, também saíram os números das exportações, né? Então vamos lá, as exportações brasileiras, né, do agro brasileiro do ano passado, totalizaram quase que 170 bilhões de dólares, um superávit de quase 150 bilhões de dólares, né? Ou seja, o incremento que vai ter no volume a ser exportado para a União Europeia é bom, mas olha, não é tão significativo quando a gente compara com o volume total já exportado. Diante disso, você tem um outro benefício de uma outra natureza, que é um efeito de sinalização. Então, o mercado europeu, ele coloca diversas barreiras para você acessá-lo, barreiras tarifárias, mas também barreiras não tarifárias, principalmente se tratando ali de produtos alimentícios, e sinaliza isso, né, para o mercado internacional. Né, olha, para acessar aqui o mercado europeu, nós somos muito rigorosos. Então, imagina, sei lá, um outro país que queira adquirir produtos do agro brasileiro. Naturalmente, eles vão questionar a qualidade desse produto. Óbvio que, do lado de cada fronteira, as entidades de classe, as empresas, o governo, todos eles vão dizer, não, o produto tem qualidade, fica tranquilo. Mas você tem agora um reforço nessa argumentação. O produto tem muita qualidade. Tem tanta qualidade que consegue acessar um mercado bastante rigoroso, como é o mercado europeu. Enfim, de forma geral, óbvio que é uma boa notícia, em termos de volume,
não é tão expressiva assim, dado o volume total que o Brasil já exporta, mas naturalmente esse efeito é distinto para cada um das grandes cadeias do agro brasileiro. Você falou aí, né, dos números, mais uma vez, recordes. A gente falou agora há pouco, aqui no Record News Rural, das exportações recordes dos produtos agropecuários aqui no Brasil de 2025, né? Os números fecharam essa semana passada, na verdade. E aí eu te pergunto, né, aumenta o comércio brasileiro, dos produtos brasileiros para a União Europeia. O Brasil já exporta muito, não sobra produto. O Brasil vai ter que começar a produzir mais para atender esse mercado? Como é que é essa relação? Olha, para a enorme gama de produtos que o agro produz, se tiver que fazer isso, não é problema não, tá? A gente tem perfeitas condições de expandir essa produção. Então, esse daí, se for um desafio, é fácil de resolver. O problema maior, naturalmente, é derrubar, mesmo que parcialmente, as barreiras para conseguir acessar aquele mercado. Ainda assim, vamos deixar já aqui uma ressalva importante, que às vezes a gente ouve com frequência, independente praticamente de qual seja a cadeia, tirando, sei lá, suco de laranja e tal, gente, o grande mercado consumidor dos produtos do agro brasileiro é o próprio Brasil, tá? Então, aquela ideia de que para você exportar, você gera escassez no mercado interno, gente, definitivamente isso não vale para o universo agro. O que pode acontecer é que às vezes o produto fica mais caro, mas veja que há diversas commodities, quando a demanda está mais aquecida, fica mais caro para todo mundo, independente do volume que você exporta, justamente porque é uma commodity e tem o seu preço, sua cotação transacionada no mercado internacional. E aí, quais são os produtos que podem se beneficiar, aqui, os produtos brasileiros, a cadeia que pode se beneficiar mais aqui no Brasil, enviando a produção para a União Europeia? A gente tem ali citros, carne, café, é mais ou menos por aí esses produtos que podem ter um mercado ampliado, digamos assim, na Europa? Com certeza. E acho que vale a pena a gente até destacar alguns pontos, porque a forma que cada conjunto de produtos vai se beneficiar, ou pode vir a se beneficiar, ela é distinta. Por exemplo, a gente for pegar a parte de carnes. O Brasil é o maior fornecedor de carne para o mercado internacional, né? Carne de frango, carne bovina. A gente está crescendo num ritmo bastante acelerado, nossas exportações de carne suína. Então, no caso da proteína animal, que a gente já acessa o mercado europeu, o benefício é que você consegue ampliar essa margem, tá? O que é muito importante. Outros produtos, se for pegar, por exemplo, fugindo do produto agropecuário nacional, vamos pegar aqui produtos da agroindústria, produtos florestais, né? Para lá, você começa a acessar mercados, vamos dizer assim, que tem uma pegada mais premium, tá? Um mercado ali que remunera melhor o produto, ou que vai demandar produto, nesse caso, por exemplo, fibras, né? Com melhor qualidade, tá? Com características que o custo é maior e que outros mercados não conseguiriam absorver. E, por fim, acho que vale a pena destacar também a parte de calçados, tá? Por que estou colocando aqui calçados em cima da mesa, né? Em 2025, acho que o grande evento macro certamente foi o tarifaço do Trump. Gente, eu sei que reverteu tarifas para diversos produtos, mas em geral para produtos agropecuários. Mas para diversos produtos industriais, ou seja, nesse caso aqui, produtos da agroindústria, não houve essa reversão. Entre esses produtos, a gente pode destacar justamente o setor de calçados. Então, o setor de calçados que acessava o mercado norte-americano ainda está sofrendo. Então, a sinalização, não agora no curto prazo, mas que mais lá na frente você vai poder acessar o mercado europeu, é uma ótima notícia. E aí é a mesma história que acontece com produtos agropecuários, porque o calçado brasileiro tem qualidade, só que ele é produzido, comparado com o produto europeu, a um custo menor. Então, ele chega ali mais competitivo. Naturalmente, tinha dificuldade pela dimensão da tarifa,
agora com uma tarifa mais moderada, esse calçado brasileiro chega ao mercado europeu mais competitivo. E de lá para cá, quais são os produtos que podem chegar aqui a partir desse acordo mais vantajoso para o brasileiro? A gente fala, né? A gente ouviu hoje muito falar sobre queijos, vinhos, né? O que mais pode chegar aqui para o Mercosul, né? Para o brasileiro, o Mercosul de uma maneira geral, com preços mais atrativos? Em geral, são esses produtos mesmo, né? Então, a parte de bebidas, né? Com grande destaque naturalmente para vinhos, a parte de produtos lácteos e alguns segmentos ali de frutas temperadas, né? Então, ok, o Brasil pode, não só o Brasil, o Mercosul como um todo pode se beneficiar disso. Veja que nesse caso, exceto ali de frutas temperadas, tá, mas claramente não são commodities, né? Então, não são produtos ali que vão competir necessariamente via preço, é que o preço fica mais acessível aqui para o consumidor brasileiro. E, se a gente for tratar ali no mercado de vinhos, embora o Brasil tenha uma indústria de vinhos que esteja crescendo e conquistando ali espaços no mercado, principalmente ali no segmento de espumantes, os grandes produtores do Mercosul de vinho não somos nós, né? Os grandes produtores, justamente a Argentina e o Chile, que devem, vamos dizer assim, ficar mais incomodados agora com a chegada de concorrentes europeos. Mas, de qualquer forma, pensando no consumidor brasileiro, naturalmente é uma boa notícia. Na realidade, comércio mais livre, tarifas menores, por mais que possa causar desconforto no curto prazo, no médio e longo prazo, os ganhos superam enormemente qualquer custo ali de curto prazo. Ou seja, no final das contas, todos vão sair ganhando um acordo comercial. Mas é interessante a gente lembrar também que ao longo dos últimos 26 anos essa discussão vem sendo debatida, né? Esse assunto vem sendo debatido com muitos protestos, especialmente dos franceses, vamos destacar aqui, porque diz que esse acordo não seria tão vantajoso para os produtores locais, né? Como é que está essa discussão? Porque deu maioria, os países concordaram. Daqui a pouco a gente fala sobre o caminho que ainda falta para isso entrar em vigor. Mas como é que fica essa relação dos franceses, né, que dizem que não é, você falou do calçado, a gente tem um custo de produção mais barato, menor do que os calçados europeus, por exemplo. Como é que fica essa relação sob esses protestos? Ok, então, esses protestos, além de esperados, vamos ser sinceros que eles fizeram bastante ruído, né? Então, atrasaram bastante a celebração deste acordo. Lembra que a gente comentou aqui que, em termos de volume, não é algo tão expressivo assim, principalmente pensando em produtos agropecuários, nem tanto em produtos agroindustriais? Então, foi justamente ali o Mercosul cedendo, dizendo, ok, qual que é a cota que vocês permitem? 1,5% do volume? Ok, então essa é a cota, a missão cumprida. E agora, qual que é a nova reclamação? E mesmo com uma cota limitadíssima, tanto ali produtos agropecuários da França como da Irlanda, ainda permaneceram ali fazendo pressão para que ambos os países votassem contra a celebração desse acordo. O que tem por trás disso? E é legítimo, né? Nós estamos vendo ali produtores olhando para frente, vendo ali a possibilidade de ter que competir com um produtor que tem uma musculatura muito forte, que é bem competitivo, e é natural que eles reajam, porque se for olhar ali para custo de produção contra custo de produção, é muito difícil competir com os produtos agropecuários, não só do Brasil, mas também do Mercosul. Não é por acaso que, para diversos outros mercados, principalmente daqueles que são importadores líquidos de alimentos, os grandes fornecedores, exceto ali Estados Unidos e a própria União Europeia, é justamente a América do Sul. Grande destaque para os países que compõem aqui o Mercosul. Bom, o acordo de livre comércio foi aprovado, foi formalizado, mas ainda não foi assinado. A expectativa é que essa assinatura seja feita dia 17 de janeiro. Mas o acordo, Felipe, ele está garantido? Em que situações esse molho pode azedar? Olha, acredito que ele esteja garantido, tá? O que pode acontecer é que
você pode ter ainda alguns obstáculos ao longo desse caminho, não que possa necessariamente reverter. Eu acho que o fluxo desse rio aqui, a correnteza desse rio, vai nessa direção, você não consegue revertê-lo mais, mas não significa que não vai ter galho, não vai ter curva nesse rio, pedra. O primeiro deles é que tem que ser validado pelo parlamento, inclusive pelo Parlamento Europeu. E a promessa do próprio Macron foi que vai trabalhar junto com seus deputados no Parlamento Europeu para tentar vetar. Provavelmente não vai conseguir, mas vai criar ali algum ruído, algum obstáculo. E além disso, isso até lembra um pouco o Brasil, né? Quando você perde ali no Congresso, você vai para os tribunais. A mesma dinâmica, né? Então, olha, não conseguindo ali segurar o acordo no Parlamento Europeu, vai levar isso para o respectivo tribunal ali da União Europeia. Então, a correnteza está indicando que, olha, vai para esse lado mesmo, mas vai passar ali de maneira suave? Não necessariamente. Pode ter uma pedra no meio do caminho, mas acho que essa pedra não consegue mais segurar essa correnteza. Até porque a gente está falando de uma discussão de mais de 26 anos, né? De muitos governos que foram e que passaram. A gente está falando de um PIB, de um Produto Interno Bruto, desse acordo estimado em mais de 22 trilhões de dólares. É isso, eu fui até conferir aqui o número. 22 trilhões de dólares. É muito dinheiro envolvido, é muita negociação, né? Tem muitos riscos, acertos, vantagens, algumas desvantagens que a gente trouxe aqui. Então a gente segue de olho, né, Felipe? Com certeza. Não, a gente está falando aqui simplesmente em termos de valor ali, né, do PIB, das economias envolvidas, no maior acordo comercial desse planeta. Né? No momento, o planeta não viu um acordo comercial até o momento maior do que esse. Né? Tem um contexto importante, óbvio, né? Então, acelerou-se, por mais que falar que acelerou nesses 26 anos, mas acelerou esse processo justamente com a subida do Donald Trump, e aí uma política mais protecionista. Então, você teve um esforço de outras economias, e nesse caso não foi do Mercosul, foi justamente da União Europeia que estava oferecendo maiores resistências, de tentar, vamos celebrar esse acordo quanto antes, tá? Porque já está vindo uma onda protecionista. E, de fato, né, se a gente for puxar da memória o que aconteceu em 2025, teve o tarifaço, balançou muito diversas economias, balançou a economia mundial, mas em termos de crescimento econômico, quem foi o grande perdedor? De acordo com os números do FMI, o grande perdedor foi justamente os Estados Unidos. Em segundo lugar, as economias mais integradas aos Estados Unidos, ou seja, Canadá e México, porque as demais economias, mesmo que tenham sentido, sentiram bem menos. Para diversas situações, os países procuraram outros parceiros comerciais. Naturalmente, esse acordo Mercosul-União Europeia se insere também dentro desse contexto. É isso, a gente segue acompanhando. Felipe, muitíssimo obrigada pelas suas explicações. Um ótimo dia para você, ótima semana. Muito obrigado, um abraço a todos e uma excelente semana. Obrigada. E assim essa edição vai terminando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Ótima semana para você também. Até a próxima.